Mais um dia de vitória, mais um dia na presença do nosso querido e amado Deus. E hoje é o 36º dia da campanha da libertação do povo de Israel. Amados, como eu já falei nos vídeos anteriores, aquele povo de Israel estava oprimido há 20 anos. Mas ele clamou ao Deus de Israel, e o Deus de Israel enviou a juíza Débora e o comandante do exército Baraque para defender o povo de Israel. Glórias a Deus. E hoje Deus está enviando juízes e juízas para defender o povo brasileiro. Amados, eu sou brasileira, eu amo meu Brasil. E a bandeira do nosso Brasil é essa aqui, ó. A bandeira do nosso Brasil é essa, onde está escrito ordem e progresso. Essa é a minha bandeira, esse é o meu país que eu amo. Glórias a Deus. Amados, eu estava na rua ontem e uma pombinha ia até um marmitex que estava fechado na rua e ficava olhando aquele marmitex. Aí eu fui lá, falei, eu vou abrir o marmitex, né? Aí eu fui lá e abri o marmitex. Quando eu abri o marmitex, amados, aquela pombinha foi lá e várias outras que estavam lá pertinho esperando só alguém abrir aquele marmitex para elas comerem. E veja bem, os animais são gratos. Depois, muito longe dali, aquelas pombinhas foram me agradecer. A coisa mais linda do mundo. Elas voaram, fizeram... Ai, era muito lindo o agradecimento, né? Até os animais são gratos. Amados, nós brasileiros, né? Nós temos um coração sempre bom, aconchegante, como eu já falei, com todos de todos os países do mundo. Eles chegam aqui no nosso Brasil e são bem atendidas. Negros, brancos vivem juntos. Amados, mas o nosso Brasil está passando um momento muito difícil. O povo brasileiro não aceita o Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidiário, como presidente. Como eu já falei nos vídeos anteriores, porque o povo brasileiro não confia nele para colocar o Brasil nas mãos dele, porque ele foi processado por lavagem de dinheiro e corrupção, ainda como presidente do Brasil. E o povo brasileiro não aceita isso. Aí, todas as pessoas, todo o povo brasileiro que está com a bandeira do Brasil, com a minha bandeira amada na rua, está sendo chamados de antidemocráticos. É o povo que não aceita as coisas erradas. O povo brasileiro, ele não aceita, porque o ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, ele não poderia sair candidato como presidente da República. Ele é inelegível de acordo com a lei complementar 64, que foi descumprida. Então, amados irmãos e amadas irmãs, nós brasileiros, todos que estão nas ruas protestando contra isso, estão sendo presos. Empresas com CNPJ cassados, empresas sendo multadas pelo ministro Alexandre de Moraes. E por esse motivo, tem um monte de funcionários dessas empresas que tiveram CNPJ cassados, que foram fechadas, que essas empresas que estão sendo multadas, elas não estão conseguindo pagar os funcionários por causa das multas que o ministro Alexandre de Moraes está multando as pessoas porque elas não querem o ex-presidiário, porque não confiam no ex-presidiário. Elas estão sendo presas, estão sendo maltratadas. Todas as pessoas que amam o Brasil e que estão na rua com a bandeira do meu Brasil, está sofrendo. As lojas, queimando as lojas, queimando as igrejas,
prendendo o povo trabalhador. Gente, está escrito na palavra de Deus, em Provérbios 29:2, que quando o justo governa, o povo se alegra. O povo se alegrou quando o justo estava governando. Nós tínhamos um homem justo governando. Nós tínhamos o Jair Messias Bolsonaro governando o nosso Brasil. E o povo estava feliz. Agora, o povo está sendo oprimido. Quando as pessoas estão nas ruas, clamando por justiça, com a bandeira do nosso Brasil, que nós brasileiros podemos usar a bandeira do nosso Brasil, nós somos brasileiros, essa é a bandeira do nosso Brasil, nós somos brasileiros, nós podemos usar. Quando as pessoas estão usando a bandeira do Brasil, elas estão sendo taxadas como antidemocratas. Elas estão sendo taxadas como pessoas do mal. São as pessoas trabalhadoras que estão pedindo por justiça. O povo brasileiro está sendo oprimido pelo ministro Alexandre de Moraes. O povo brasileiro está sendo oprimido. Então, quando o povo brasileiro está na rua com a bandeira do Brasil, eles são chamados de bolsonaristas. Então, Alexandre de Moraes é lulista, porque ele está apoiando o ex-presidiário lulista, né? E ele está fazendo muito mal. Por quê? Porque o Lula que está ordenando esse mal. Então, amados irmãos, o povo brasileiro está clamando ao Deus de Israel, porque nós sabemos que o Deus de Israel, ele faz um milagre acontecer. E eu estava chorando pelos meus irmãos, pelo povo brasileiro que está sendo preso e oprimido pelo índio. Eu sou índia. Eu sou índia do coração. Eu sou trabalhadora. Eu defendo os trabalhadores aqui. Tem muitos empregados que eram empregados dessas empresas que estão sem receber seus salários, porque as empresas foram multadas e fechadas por Alexandre de Moraes, lulista. Amados, vamos orar e vamos pedir a libertação do nosso Brasil, porque o nosso Brasil precisa de socorro urgente, Estão prendendo todas as pessoas que falam que é ex-presidiário, mas existe um processo. Eu tenho prova disso. Não podem me prender por isso, por esse motivo. Porque eu tenho a cópia do processo, e a cópia do processo está em vários países do mundo, com várias pessoas no mundo inteiro, a cópia do processo. Que o Luiz Inácio Lula da Silva foi julgado, foi condenado a 9 anos e 6 meses de cadeia em regime fechado, foi preso, e saiu e colocaram de candidato, sendo que ele não poderia ser candidato, porque ele foi preso, julgado e condenado. Então, amados irmãos, estamos vivendo assim no Brasil. Vamos orar. Vamos orar porque o povo está sendo oprimido. Mas veja bem, eu quero te falar uma coisa. Na época do rei Davi, que tinha o gigante Golias, né? O Davi, ele se defendeu do gigante Golias, porque o gigante Golias estava afrontando o Deus de Davi. Como eles estão afrontando o nosso Deus, o Deus de Israel hoje. Eles estão afrontando o nosso Deus. As pessoas que estão na rua orando com a bandeira do Brasil, estão orando e pedindo justiça para Deus. Estão orando e pedindo justiça para Deus, para o Deus de Israel. E foi o que Davi fez. Davi orou. Tem gente que fala assim, não, mas só precisa orar, não precisa agir. Mas se Davi tivesse ficado lá dentro da casa dele, não tivesse ido lá falar com o rei e falado, olha rei, eu vou lá, eu vou derrotar aquele gigante, estaria até hoje oprimido por aquele gigante. Mas Davi não. Davi foi lá e enfrentou o gigante.
E o rei falou assim: põe a minha armadura. Davi vestiu a armadura do rei e caiu, porque a armadura do rei era muito pesada. Mas veja bem, Davi, ele cuidava das ovelhas. E como que ele defendia as ovelhas? Com as pedrinhas dele. Ele era treinado. Ele era treinado com aquelas pedrinhas. Deus estava treinando Davi para defender o povo daquela época. Deus estava treinando Davi. Veja bem que Deus estava treinando Davi. E Davi enfrentou o gigante com as pedrinhas que ele defendia as ovelhinhas dele. E só foi uma pedrinha. Sabe por quê? Porque Deus estava com Davi. Quando Deus está conosco, Deus nos prepara. Deus preparou você, juíza. Deus preparou você, juiz, promotor de justiça. Deus preparou você para defender o povo brasileiro. Deus preparou você, comandante do exército brasileiro, para defender o povo brasileiro. Deus preparou o Jair Messias Bolsonaro para defender o povo brasileiro. Deus preparou, pode ter certeza que Deus está te preparando hoje, como preparou a juíza Débora e o comandante Baraque naquela época. Na época da juíza Débora, mulher não podia votar, mulher não podia nem falar com o marido sem permissão. Se a mulher quisesse falar com o marido, ela tinha que mandar uma serva lá pedir permissão para o marido. Aí ela poderia falar com o marido. Veja bem. E Deus preparou aquela juíza, porque, olha, a juíza Débora, naquela época, já era juíza. Ela era uma mulher cheia do Espírito Santo, cheia de Deus. Quando Deus quer levantar alguém, ele prepara primeiro. Ele preparou aquela juíza. Ele preparou ela, ele fortaleceu ela e falou: agora eu vou enfrentar esse povo, porque ela era uma mulher destemida. Não adianta só orar, eu sempre falo orar e agir. Nós temos que orar e agir. Só orar não resolve o problema. Se Davi ficasse lá só orando e não pegasse lá a pedrinha dele e fosse enfrentar o gigante, não teria vencido a batalha. E hoje está da mesma forma. Você que é autoridade aí, Deus preparou você, juíza, Deus preparou você, comandante do exército brasileiro, para defender o povo brasileiro hoje. Deus te preparou. Deus te moldou, você está preparado para defender o povo brasileiro. E o povo brasileiro aqui está clamando às autoridades. Porque o povo brasileiro está desarmado nas ruas. O povo brasileiro não está armado na rua, porque o povo brasileiro está pedindo a justiça das autoridades. Porque existem autoridades para defender o nosso povo. Quando alguém entra na minha casa, eu chamo a polícia. Quando alguém tenta entrar na minha casa, graças a Deus que nunca entraram, mas se alguém tenta entrar na minha casa, entraram já quando eu não estava. Quando eu não estava, já entraram na minha casa. Mas eu chamo a polícia, eu não vou lá e resolvo o meu problema, porque tem autoridade competente para fazer isso. Tem juízes, tem promotores, tem comandante do exército, tem as polícias federais, rodoviárias federais, polícia militar, metropolitana. Vocês são pagas pelo povo brasileiro. E vocês são as autoridades que o povo brasileiro constituiu para defender o povo. E o povo brasileiro hoje está precisando da defesa das autoridades. O povo brasileiro elegeu senadores, deputados federais, deputados estaduais, vereadores, prefeitos, governadores para defender o povo brasileiro. Não foi para ficar aí amedrontado, não. Vocês têm que defender o povo brasileiro que está na rua e que votou em vocês. E vocês recebem o seu salário e vivem muito bem, porque o povo brasileiro paga o seu salário. E o povo brasileiro é um povo que não vai lá e faz justiça com as mãos. Não, o povo brasileiro vai lá e pede socorro à polícia. Eu, como cidadã brasileira, quando eu tenho dificuldade, eu vou no Ministério Público Federal, eu vou no Ministério Federal, Público Federal, eu vou na Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, eu vou em todos os lugares onde tem uma autoridade competente e falo: olha, socorro, eu peço socorro.
É verdade, eu faço isso mesmo. E o povo brasileiro está hoje fazendo isso que eu faço, quando eu vou defender a minha casa. O povo brasileiro hoje está na rua pedindo socorro para defender o nosso Brasil. Nós precisamos defender o nosso Brasil. E o povo brasileiro está pedindo socorro. O povo brasileiro está pedindo socorro para defender o nosso Brasil. Eu fiquei muito triste hoje com a notícia que os bandidos queimaram a Avon. Só porque ele é brasileiro e ama o Brasil. Queimaram a loja dele. Queimaram as igrejas, estão prendendo os pastores. Nós estamos vivendo o verdadeiro apocalipse. E o povo brasileiro está pedindo socorro. Como o povo da época de Davi pediu socorro. Como o povo da época da juíza Débora pediu socorro. Como o povo da época de Moisés, né? Que Moisés libertou o povo do Egito, pediu socorro. E eles clamaram a Deus, e Deus enviou a juíza Débora e o comandante do exército Baraque. E hoje Deus está te enviando juízes, comandantes do exército, comandante do exército brasileiro. Hoje Deus está te enviando para defender o povo brasileiro. O povo brasileiro está sendo massacrado. O povo brasileiro pede socorro. Vamos orar e vamos pedir ao nosso Deus para capacitar você. Você mesmo que já foi preparado por Deus, que está aí, porque Deus colocou você aí para defender a nossa nação. Vamos orar? Querido e amado Deus, mais uma vez estamos aqui diante da tua santa e gloriosa presença, porque nós te amamos, nós te adoramos e o nosso socorro vem do Senhor. E nós estamos clamando por socorro, porque nós sabemos que toda autoridade vem do Senhor. E foi o Senhor que constituiu os juízes, senadores, governadores, o comandante do exército. Foi o Senhor quem constituiu eles. E nós estamos pedindo em nome de Jesus que o Senhor venha defender o nosso Brasil, que o Senhor venha enviar pessoas, Deus, pessoas como o Senhor enviou na época da juíza Débora e do comandante Baraque. Envia, meu Pai, envia pessoas para defender o povo brasileiro que está sendo oprimido. Oprimido, Senhor. Empresas estão sendo queimadas, igrejas estão sendo queimadas, os trabalhadores presos, os índios presos, todas as pessoas, meu Pai, que estão pedindo a liberdade do nosso Brasil, todas as pessoas que estão usando a bandeira amada do nosso Brasil e pedindo socorro, estão sendo oprimidos, estão sendo perseguidos, estão sendo maltratados. Oh, querido e amado Deus, entra com a providência hoje e faz um milagre acontecer, meu Pai. Dê coragem para essa juíza, para esse comandante do exército defender o teu povo, porque o teu povo já não aguenta mais tanta opressão. O teu povo pede socorro em nome de Jesus. E como o Senhor deu a vitória para Davi, deu a vitória para Moisés, deu a vitória para a juíza Débora e para o comandante do exército Baraque, hoje eu tenho certeza que o Senhor está entregando nas mãos, o Senhor está pegando nas mãos o povo brasileiro e defendendo o nosso Brasil, defendendo a nossa nação, defendendo o nosso mundo, em nome de Jesus. Mais uma vez nós te agradecemos, meu Pai, porque como está escrito lá em Provérbios, quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo se entristece. Nós queremos a tua justiça em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Um abraço no seu coração e que o seu lar seja um pedacinho do céu.